Bem, irmãos, vamos lá, né? Nossa tarefa de hoje, Hebreus capítulo 1, vamos lá? Um abraço aí para a turma de São Paulo que está acompanhando, a turma de Cuiabá que está acompanhando, a turma de Portugal que acompanha, a turma lá do Paraná também, um abraço para vocês. Eu pedi para hoje de manhã para vocês lerem em casa, né? Hebreus capítulo 1, que é o alvo da nossa reflexão, tá bom? Vamos lá? Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, fiz nada, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem, até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? E vamos ouvir uma música. Pai, dá-nos graça de ouvirmos a tua palavra, ela falar profundamente ao nosso coração, de sermos alimentados e desafiados por ela, para que o céu brilhe em cada lar, o céu brilhe em cada casa, e a luz de Jesus, poderosa, a identidade de Jesus possa ser descortinada com mais clareza para nós, para que nos coloquemos nas tuas mãos, entendendo a grandiosidade de Jesus Cristo. Então seja conosco e nos alimenta pela tua palavra, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdades todos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o
no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, que luto estão, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, vão para a sua glória. Quem sabe canta. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Pai, muito obrigado. O cavalo de justiça foi plantado. Ele veio e habitou entre nós. Ele foi ungido com óleo de alegria. Onde existe tristeza, ele põe alegria. Onde existe escuridão, ele põe luz. Onde existe pecado, ele perdoa. Onde existe distanciamento, ele nos aproxima. Louvado e bendito, Pai, seja o teu nome pela obra de Jesus Cristo, aquele que habitou entre nós, aquele que habita no coração do teu povo à luz do teu Espírito, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado e bendito seja o nome de Jesus, Pai, porque é graças a Ele que nós podemos nos encontrar agora na tua presença. É graças a Ele que a nossa relação contigo foi reatada. É graças a Ele que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Obrigado pela mensagem de Jesus Cristo, pois as palavras deles, na verdade, são a tua palavra para nós. Nos alimenta agora com a tua palavra, enche-nos com as coisas dos céus. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Como voltar a buscar as coisas maiores e melhores? Sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Como voltar a buscar as coisas maiores e melhores? Dostoiévski dizia assim: somos todos responsáveis por todos, diante de todos, e eu mais do que todos os outros. Somos todos responsáveis por todos, diante de todos, e eu ainda mais do que todos os outros. Essa é uma preocupação que existia no coração daquele que escreveu a carta aos Hebreus. Eram basicamente pessoas que estavam passando por lutas enormes. E lutas semelhantes... Lutas semelhantes... Tá ouvindo? Não, se estiver falhando, vocês me falam que eu troco o microfone daí, tá? É isso. Eu vou tentar mais um pouquinho, se não der eu troco, tá? Lutas essas que as pessoas chegavam a um ponto de serem empaladas. Um pedaço de pau colocado por debaixo das pessoas, saindo na boca. E aí, fincado no chão, colocando piche e acendendo para iluminar
os palácios reais. Pessoas que eram ameaçadas constantemente de terem a sua casa invadida e terem os seus bens que você lutou tanto para poder conquistar retirados de cada um de nós. A família poderia ser levada presa e, ainda mais do que isso, eles poderiam ser, então, mortos e a própria família mortas. Então, o quadro dessas pessoas, por conta de terem assumido uma postura de Jesus Cristo, saíram da postura de serem judeus, de estarem praticando o judaísmo, entraram para praticar o cristianismo. E sobre estas ameaças, eles estão pensando se vale a pena sustentar um tipo de postura como essa, dada a gravidade do risco a que todos se encontravam. Fé enfraquecida, desinteresse absoluto pelo culto público, aprendizado totalmente lento e devagar no que diz respeito às coisas básicas da fé cristã, ausência dos cultos públicos e pessoas desanimadas. Nessa circunstância, mas nem sempre havia sido assim. Houve um momento na vida dessas pessoas em que eles eram gente que havia se convertido e sustentaram aquele lugar. O autor aos Hebreus diz a respeito disso assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, de que depois que vocês foram iluminados, sustentaram grande luta e grande sofrimento. Foram expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-se, dessa forma, coparticipantes daqueles que foram tratados da mesma maneira. Porque não somente vos compadeceram dos encarcerados, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírem vós mesmos um patrimônio superior e durável. Gente que, num determinado momento da vida cristã, bancou aquele lugar, a despeito de todo o sofrimento que aquelas pessoas estavam enfrentando. Sustentaram grande luta com perseverança, foram expostos ao espetáculo, ao culto público, ao sofrimento público, sem ter feito absolutamente nada, exerceram compaixão daquelas pessoas que estavam presas e, acima de tudo, aceitaram com alegria. Só conseguiram ter essa postura de perseverança e de alegria diante das injustiças a que receberam, porque eles eram semelhantes a Moisés. O olhar deles estava completamente em outro lugar. Pela fé, Moisés, homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tudo isso porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então ele conseguiu superar Moisés. Os hebreus inicialmente conseguiram superar, justamente porque o olhar deles estava em outro lugar e não estava naquele momento. A gente começa a fraquejar na fé quando o nosso olhar começa a ser modificado. Portanto, como é que a gente faz, então, diante de circunstâncias assim, para buscarmos coisas maiores e melhores? A primeira delas, a gente precisa aceitar e reconhecer a nossa atual condição de limitação. A gente precisa aceitar e reconhecer a nossa atual limitação e a nossa atual condição. Na verdade, eles fizeram assim, mas chegou um momento em que eles cansaram. Se puder aumentar só um pouco, eu acho que eu estou ouvindo menos aqui a minha voz, senão eu vou chegar no final sem voz. Nesse sentido, eles cansaram e desanimaram, semelhante, por exemplo, a Elias, que depois de enfrentar enormes obstáculos também cansou, semelhante ao autor do Novo Testamento, que diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos de cada um de nós. Ou como Paulo, que chega a dizer que quando ele sobreveio à Ásia, porquanto acima de nossas forças veio uma tribulação, a ponto, Paulo dizendo, de desesperarmos da própria vida, olha só. Ou ainda, quem sabe, em relação ao autor de Paulo aos Gálatas, quando ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Paulo, então, orientando a carta aos Gálatas, diz isso porque viver cheio do Espírito Santo e ensinar as pessoas a viverem cheias do Espírito Santo, se a gente não desanimar, cansa. Porque fazer o bem cansa.
é exaustivo, exaure as nossas forças. Do mesmo jeito que quem tem filho sabe, que você fica orientando desde pequenininho, e ele suga a nossa energia. Então, ensinar pessoas a serem cheias do Espírito Santo é uma tarefa da igreja, mas cansa. Paulo está tentando incentivar para demonstrar, dizendo, continue, persevere, porque se nós perseverarmos e ensinarmos pessoas a andarem diante de Deus, em algum momento nós vamos colher isso. Na verdade, então, o autor aos Hebreus começa a demonstrar que a gente precisa aprender a reconhecer as nossas limitações, a nossa atual condição, porque nenhum de nós é hermeticamente fechado espiritualmente falando, nenhum de nós. Nós passamos por obstáculos, nós vencemos as dificuldades da vida, mas à medida que nós vamos passando cada dificuldade da vida, é possível, diante de inúmeras batalhas, é possível, diante de inúmeras lutas pessoais, não só para nós não errarmos, mas para ensinarmos outras pessoas a não errarem e para enfrentarmos as resistências que existem contra Deus, que são aplicadas diretamente ao seu povo, chega uma hora que a gente cansa. Então, quem sabe nós éramos pessoas de fé, quem sabe nós éramos pessoas de luta, quem sabe nós éramos coluna e baluarte da igreja, e em algum momento, depois de anos, nós não somos mais assim. Parece que as coisas começaram a mudar e os ventos nos conduziram para outros lugares. Então, o autor aos Hebreus começa a demonstrar para nós, reconheça a sua limitação, reconheça que nós não somos mais os mesmos. Jamais conseguiremos uma renovação, jamais conseguiremos uma transformação, jamais conseguiremos uma modificação do nosso atual estado interior se nós não reconhecermos que por N lutas, N circunstâncias da vida, a gente foi fenecendo, a gente foi diminuindo, a gente foi apagando. E quem sabe hoje nós estamos mais apagados do que quando no início estávamos na nossa relação com Deus. Então a primeira coisa para buscarmos coisas maiores e melhores, reconheça o lugar onde eu e você nos encontramos. E aí vamos para o texto em particular, porque além disso, ele aponta o que você diria para uma pessoa que, por alguma razão, pode ter a sua casa invadida e os seus filhos, pessoas de menores, ou os seus pais, pessoas de maiores, os avós, serem levados sem ter feito absolutamente nada. Você sustentaria e bancaria um lugar como esse? Sustentaria e bancaria um lugar onde você não teria feito absolutamente nada, e a gente acha mesmo que se a gente fizer todas as coisas certinho, nós não sofreremos, e nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós podemos sofrer por fazermos as coisas erradas, mas nós também podemos sofrer por fazermos as coisas certas. O que você faria se outras pessoas pudessem ser prejudicadas por causa de uma postura sua diante de Deus? E essas outras pessoas que eu estou me referindo são seus próprios familiares. Bom, o autor aos Hebreus, entendendo isso, ele escreve o que seria a base de um argumento perfeito, porque do verso 1 até o verso 4, ele fala de 7 circunstâncias, o número 7 literalmente para demonstrar que o argumento é perfeito. Jesus Cristo é herdeiro, ele é o resplendor, ele é a expressão exata, sustenta todas as coisas, purifica-nos do nosso pecado, assentou-se à direita de Deus e é superior aos anjos. 7 coisas que claramente ele coloca para demonstrar para os hebreus que aquilo que ele vai desenvolver é um argumento absolutamente perfeito. Primeiro argumento, então, para a gente superar e buscarmos coisas maiores e melhores, é reconhecermos o reinado de Jesus Cristo. Ele apresenta lá Jesus Cristo como sendo herdeiro, como sendo um filho que herdou alguma coisa. Se Jesus Cristo herdou alguma coisa, diz lá no verso 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentar-se é porque ele estava governando. Diz ainda no verso 5 em diante, a respeito do verso 8, acerca do seu filho, o teu trono. E ele começa então a demonstrar que o primeiro argumento dele para nós vencermos as dificuldades da vida é entendermos que Jesus Cristo é rei, entendermos que Jesus Cristo governa, entendemos que as coisas não passam despercebido aos olhos daquele que é rei.
Eu sei que nem sempre nós enxergamos essas coisas. Lá no capítulo 2, por exemplo, no verso 8, ele diz assim de Hebreus: todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés, ora, desde que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, entretanto, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas todas as coisas já estão sujeitas a ele. O problema não é de sujeição, o problema é de visão. Nós, se não caminharmos com os olhos da fé, não entenderemos e não enxergaremos que todas as coisas estão absolutamente sujeitas ao domínio desse novo rei. Jesus Cristo tem um reinado. Jesus Cristo agora dirige esse reinado e precisaríamos prestar atenção na postura que eu e você deveríamos ter em relação àquele que é rei. Ele diz lá no verso 6, a respeito dos anjos, o primogênito do mundo foi introduzido, que é Jesus Cristo, e ele diz aos anjos, e aos anjos de Deus, que eles adorem a Jesus Cristo. Você vai se lembrar que só quem recebe adoração é Deus. Você vai se lembrar que Cornélio, quando se aproxima diante da pessoa de Pedro, ele fica impressionado com a sua obra, e ele tenta adorar Pedro, e Pedro diz, não faça isso porque eu sou conservo teu. Você vai se lembrar de João, quando ele recebe a carta de Apocalipse, numa visão, através daquele anjo. Era uma visão porque ele tinha os olhos vazados, ele não podia enxergar com os olhos naturais, mas Apocalipse começa dizendo, um dia nós vamos meditar em Apocalipse, ele começa dizendo, e João viu. E quando João viu, ele fica absolutamente impressionado e ele tenta se inclinar perante o anjo, e o anjo diz, não faça isso, porque eu sou conservo teu, conservo dos profetas. Se você quiser, adora a Deus. E embora Pedro não tenha aceitado a adoração, embora o anjo não tenha aceitado a adoração, quando os magos estiveram diante de Cristo, logo pequenininho, na manjedoura, diz que eles depositaram diante daquele menino presentes e o adoraram, e ninguém repreendeu aqueles magos. Ninguém repreendeu porque Jesus Cristo é digno de adoração. Não repreendeu porque só Deus pode ser adorado, e esse é o ponto, Jesus Cristo é Deus. Ele diz ainda no verso 5, a qual dos anjos diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus Cristo é o eternamente gerado. Não dá tempo para explicar todas as vicissitudes e nuances disso, mas ele é o eternamente gerado por Deus. Ele é Deus e ele me será filho. E este filho foi introduzido no mundo, e vocês, anjos, devem adorar a esse Jesus Cristo. Embora os anjos sejam seres pessoais absolutamente espetaculares. Diz o texto aí no verso 7, que esses anjos, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos. E ele demonstra que os anjos são tão rápidos quanto o vento é rápido. Os anjos são tão ágeis quanto o vento é ágil. E ele ainda diz mais, e a seus ministros, os anjos, labareda de fogo. Nós passamos aí no Brasil circunstâncias de secura onde, quando o fogo se estabelece, imagina fogo e vento, é literalmente uma combinação que ele vem destruindo, acabando com a raça de onde ele vem passando. É quase que incontrolável. A única ação de pessoas que estão perto de um vento, ele vem literalmente espalhando aquele poder de destruição do fogo, a única postura que cabe é sair da presença, porque é imparável. Nós vimos isso no Brasil em queimadas, nós vimos isso nos Estados Unidos em queimadas, onde casas e mais casas, e o governo não conseguia, a despeito de todos os esforços, parar aquilo, porque o poder de destruição de um fogo junto com o vento é absolutamente singular. Daniel, capítulo 12, mostra que haverá uma perseguição contra a igreja. Ela é uma perseguição tamanha que Deus vai mandar o anjo Miguel para poder ajudar a vida da igreja, e eu, sinceramente, olhando o poder devastador que o anjo tem a respeito de ventos e labaredas de fogo, não é uma pessoa para termos como inimigos, não são seres pessoais para nós querermos ir contra eles, porque o poder deles é gigantesco, o poder deles, como diz o outro, é dantesco. Na verdade, um camarada, o anjo aparece, diz, eu sou Gabriel, a sua oração foi ouvida, e o cara diz, tem certeza que você está falando a verdade? Traduzindo, é isso que Zacarias falou, e o anjo disse, está achando que você está falando com quem? Você acha que eu sou semelhante igual a você? Você está achando que eu estou aqui de brincadeira? Você
está achando que eu vim enviar uma fake news para você só para gerar uma esperança absolutamente falsa? Eu sirvo diante do Deus Altíssimo. Por causa disso, você vai ficar sem falar absolutamente nada. E ele sai e as pessoas perceberam que ele falou com não conseguia falar. Por quê? Porque se portou de maneira inadequada e o anjo foi bom. O anjo foi tranquilo. O anjo colocou apenas a mão de leve. Pois, literalmente, um anjo que é como um vento, um anjo que é como uma labareda de fogo, até uma mula percebeu que ela não deveria passar quando o anjo se estabeleceu na sua frente. Você não está vendo que tem um anjo aqui na frente? Se passa, vamos morrer, eu e você. Anda, presta atenção, o que é que existe na sua frente? Porque o poder de um anjo é incomparável. É por isso que Deus diz, através da oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como a tua vontade é feita no céu, que é uma citação literal do Salmo 103, que diz que os anjos obedecem à vontade de Deus perfeitamente, e quando eles comeram do fruto proibido, Deus diz, anjo, vai lá e tira esses camaradas de lá, e fica e não deixa ninguém entrar na presença mais do jardim do Éden. Imagina que o anjo fica, mas calma, que você está nervoso? Deixa eu almoçar, não é bem assim, que estresse é esse? O anjo responde, é na hora, o anjo faz, é na hora. E ninguém, à medida que Deus coloca que foi uma bênção, através de uma maldição mitigada, porque houve a possibilidade de não comermos do fruto da árvore da vida e conquistarmos um estado de queda de maneira absolutamente imortal, sem possibilidade de volta. O anjo fica lá na frente e ninguém agora consegue chegar na árvore do fruto da vida. Porque anjos são absolutamente poderosos, como ventos e labaredas de fogo. Eles têm uma capacidade de destruição enorme, esses anjos. Mas o autor aos Hebreus diz, a despeito da capacidade enorme desses anjos, eles não são Jesus Cristo. A despeito dessa capacidade, eles não estão no governo. A despeito desse poder de destruição, existe alguém maior do que eles. Quem é maior do que os anjos? Quem é maior do que aqueles que faz ventos? Quem é maior do que essas pessoas, seres pessoais, que têm a sua capacidade destruidora, assim como o fogo vai destruindo tudo? E ele diz, é Jesus Cristo, é Ele quem governa. Porque Deus não disse a respeito dos anjos. A qual dos anjos Deus disse, este é meu filho, aquele a que eu gerei, o eternamente gerado. É Ele quem governa todas as coisas. Ele não fala isso. Os anjos precisam reconhecer a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que no verso 6, ele diz, pelo contrário, a despeito da capacidade destruidora que os anjos têm, eles precisam, ao chegar diante da pessoa de Jesus Cristo, adorá-lo. Porque Jesus Cristo é muito maior do que os anjos. Apocalipse capítulo 5, abra sua Bíblia. Daqui a pouco nós voltamos aqui só para eu completar o argumento. Eu fico imaginando, se os anjos são assim, imagina quem é Jesus. Se os anjos têm esse poder, imagina qual poder Jesus Cristo tem. Se os anjos são pessoas e seres pessoais com essa capacidade de destruição, você imagina qual é a capacidade de destruição que Jesus Cristo tem. Se eles são ágeis como o vento, você imagina como é a agilidade de Jesus Cristo, que é maior do que a deles. Apocalipse capítulo 5, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Alguém estava governando. Tinha um livro na mão deste que governava. E no verso 3, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro ou sequer olhar para o livro, por causa da indignidade que existia nas pessoas, ou em todos os lugares, no céu, sobre a terra e debaixo da terra. Ninguém sequer é capaz de nem olhar, tamanha a indignidade que existe de todos esses lugares diante daquele livro. E a única coisa que coube é quando ele percebe que existe apenas um ser pessoal na face da terra. Verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, porque se nós não prestarmos atenção, que o único que tem dignidade para olhar e para abrir aquele livro não somos nós, quando tiramos o olhar de Jesus Cristo, diz o texto no verso 4, chorava muito. Só cabe o choro para todos nós. Porque só Jesus Cristo tem essa dignidade. E aí ele diz no verso 5, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no verso 6, no meio do trono, os 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, Jesus de Nazaré. Estava lá. E aí agora vai fazer
a troca. No verso 7, veio, portanto, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É uma troca de um pelo outro. Quem estava no trono pegou na mão direita e diz, está aqui o livro. E Jesus Cristo recebe daquele que está no trono aquele livro. E diz aí no verso 8, e quando ele toma o livro, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, a estrela de Davi, diz o texto que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, porque aquele que tem a capacidade de olhar para esse livro, aquele que tem a capacidade de pegar nesse livro, é o único que na face da terra tem dignidade para se aproximar de um livro que exige tamanha dignidade. Só Jesus, na face da terra, acima do céu ou embaixo na terra, tem a capacidade de se aproximar e pegar da mão daquele que governa. Me dá aqui esse livro, que quem dirige a história agora sou eu. Diz o texto, no verso 12, proclamando em grande voz, quem? Os seres viventes, no verso 11, e dos anciãos, cujo número eram de milhões e de milhares de milhares. Preste atenção no superlativo, preste atenção na abundância, na quantidade de pessoas na face da terra, inúmera, grande de pessoas que reconhecem que a única pessoa que tem dignidade na face da terra para olhar e pegar o livro é Jesus Cristo. E aí diz o verso 13, verso 12, e eles proclamaram, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí olha só o tamanho absurdo, num bom sentido falando, quando ele diz no verso 13, eu ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na verdade, parece que o autor aos Hebreus, diante da dificuldade de risco de vida que aquelas pessoas se encontravam, ele entendeu que o melhor argumento que pode fazer com que aquelas pessoas e cada um de nós supere as dificuldades. Superar as dificuldades não é não ser atingido por elas, porque Apocalipse diz que tem um monte de gente clamando diante de Deus, até quando o Senhor não vai se manifestar para cobrar aquela injustiça que fizeram contra nós. E aquele que está sentado e governando diz assim, fica tranquilo, porque ainda há de mais pessoas morrerem por fidelidade à palavra. Então, superar as dificuldades não é fazer com que essas dificuldades não venham sobre nós, a nossa casa, mas é fazer com que essas dificuldades jamais desviem os nossos olhos do altar dos céus. Fazer que diante das dificuldades, ainda que nós morramos perante essas dificuldades, mas o nosso olhar está naquele que é o único que é digno de todas as coisas. Então a dificuldade não tem o poder. Mateus diz isso, e vêm as ondas, e elas se abatem, e vêm os ventos, e ela se abate sobre a casa que foi construída sobre a areia, mas ela também se abate sobre a casa que foi construída sobre a rocha. As dificuldades da vida pegam a vida dos cristãos. Efésios diz que uma das coisas que nós fazemos é o escudo para apagar os dados. Se é para apagar os dados e não se desviar dos dados, significa que os dados malignos pegaram na vida de todos nós. Então tem gente que ainda não entendeu que a superação das dificuldades não é fazer com que Deus nos dê uma capacidade de matrix espiritual, onde Satanás vai lançando os dados e a gente vai se desviando. Ele pega, irmãos. Crentes adoecem, crentes passam dificuldades, crentes são perseguidos, crentes são injustiçados, crentes serão muitos deles mortos. E a gente pergunta onde é que está Deus? Está no trono, governando e dirigindo todas as coisas. E é por isso que ele diz que todas as coisas e todos os seres, até aqueles que não são pessoais, até no mar, o planeta inteiro está diante de Deus reconhecendo a dignidade do Cordeiro. Então, o que é que eu venho? Volta lá para Hebreus, capítulo 1. O que é que eu venho fazer na igreja? O que é que nós vimos fazer na igreja? O que é que eu e você devemos fazer junto com os nossos irmãos? É literalmente vir à igreja para adorar ao Cordeiro. Para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que dirige todas as coisas, aquele que tem uma dignidade que nós não temos, aquele que tem uma capacidade que nós não temos.
Aquele do qual diz a Bíblia, citando Isaías no verso 9, amaste a justiça, este cordeiro, e odiaste a iniquidade. Se a gente odeia a iniquidade, o único lugar que cabe a cada um de nós é estarmos diante daquele único que é capaz de governar sem absolutamente nenhuma mácula e nenhuma mancha. Ele diz ainda que Jesus Cristo, ele foi ungido com óleo de alegria. É uma citação de Isaías. Ao invés de pranto, óleo de alegria, Jesus Cristo foi ungido para que ele trouxesse aos corações entristecidos a alegria celestial. A única coisa que cabe a todos aqueles que buscam a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade é estarem na igreja adorando e servindo ao Criador. E não nos portarmos, de acordo com Romanos, capítulo 1, aquelas pessoas que enxergaram quem Deus é, enxergaram os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, mas não adoraram a Deus, adoraram e servindo a criatura, deveriam ter adorado e servido a Deus, ao qual é bendito eternamente, amém. A gente não deve fazer como eles. A gente não deve vir na igreja para literalmente fazer número, para dizer que tem mais gente na igreja. Deus não está absolutamente preocupado com isso. Ele está preocupado em nosso coração em reconhecermos aquilo que é real e verdadeiro. A dignidade do Cordeiro que existe nele não existe em nós. A capacidade do Cordeiro que existe nele não existe em nós. A superioridade do Rei, do verdadeiro Rei que existe nele não existe em nós. Então, o que é que nós fazemos diante de dificuldades da vida, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos injustiçados, ainda que sejamos entristecidos e muitos de nós mortos por fidelidade à palavra, devemos estar na igreja adorando ao Criador, adorando a Jesus Cristo, aquele que é bendito, aquele que até os anjos com uma capacidade como essa, de ventos e labaredas de fogo, recebem uma ordem celestial dizendo, quando Jesus Cristo estiver diante de vocês, vocês se inclinem e adorem. E eles entenderam isso quando ele pega aquele livro, até os anjos se prostram diante do Cordeiro. Eu tenho a impressão que tem muita gente que perdeu isso de perspectiva na sua vida. Tem gente que às vezes não enxergou que Jesus Cristo é esse que governa e que a gente vem fazer o quê aqui? Tem adorar, porque eu e você fomos criados com esse propósito. Sendo injustiçados ou não, na doença ou na saúde, na fartura ou na fartura, quando tem muito ou quando tem pouco, quando as coisas se dificultam ou facilitam, não importa. Eu e você somos a noiva do Cordeiro. O único lugar que cabe é o povo de Deus se ajuntar no dia do Senhor para prestar culto ao único que na face da terra e no planeta inteiro, até animais, são capazes de perceber a superioridade dele. Até os anjos são capazes de perceber a superioridade dele. Então, só cabe a cada um de nós estarmos aqui adorando aquele que é superior a tudo, inclusive a nós, para aqueles que são empolgados de achar que a gente é feito um pouco menor do que Deus. A gente é feito muito diferente do que Deus. Então, venha na igreja, para quê? Para adorar a Jesus Cristo. A igreja só tem essa mensagem, ela não tem outra para apresentar para ninguém. Se nós vimos a igreja com outro propósito, nós vimos a igreja pelas razões erradas. Se nós nos ajuntamos com outro propósito, nós nos ajuntamos por razões absolutamente equivocadas. Primeira coisa, então, é reconhecermos que nós não somos hermeticamente fechados. Segunda coisa, reconhecermos o reinado de Jesus Cristo. Terceira coisa, reconhecermos que Jesus Cristo é profeta. Diz o verso 3, esse profeta, um profeta revelava o outro. Um profeta tinha a incumbência dada por Deus, daquilo que estava obscuro, ele colocar às claras. De Deus falar com o povo através dos profetas, para fazer com que o povo progressivamente conhecesse a verdade de Deus que estava escondida nele. Porque a verdade não é descoberta, ela é revelada. Isso, teologia natural, só estou abrindo aspas aqui, é estranha, mas fecha aspas, deixa para lá. A verdade é revelada, irmãos. A verdade é dada por Deus. Deus abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. A verdade é uma sessão celestial para nós, que depois de cedido ela não vence como venceu a nossa sessão de viver aqui nesse terreno. Deus, quando chegamos no terreno espiritual, ele dá literalmente uma sessão eterna. Porque eu e você
só conseguimos descobrir quem é a verdade através de um profeta. E Jesus Cristo é esse profeta, que diz a Bíblia que ele é o resplendor da glória de Deus, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele tem a capacidade de revelar quem Deus é, e de acordo com o texto, de ir sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele tem a capacidade de não só revelar, mas de estabelecer a vontade de Deus. Porque ele poderia, como os profetas do Antigo Testamento, ele poderia apenas, entre aspas, ou exclusivamente falando, ele poderia ter revelado a verdade de Deus sem ter a capacidade de estabelecer essa mesma verdade. A superioridade de Jesus Cristo se encontra naquilo que não existia nos profetas. A gente não pode dizer dos profetas que eles eram a expressão exata do ser de Deus. Eles tinham falhas, eles tinham dificuldades. Eram homens santos que Deus reservou, que Deus trouxe, mas não eram a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata e diz literalmente no texto que a expressão exata é a palavra em grego caráter. Jesus Cristo revela perfeitamente o caráter de Deus. Jesus Cristo revela perfeitamente a personalidade de Deus. Você pode escrever na sua Bíblia, exato está escrito caráter. E Jesus Cristo então demonstra o caráter celestial, o caráter de um outro reino, o caráter de um outro mundo, de alguém que tem ações e atitudes absolutamente diferentes do que as nossas. É de onde, literalmente, Jó, no capítulo 29, se perguntando onde se encontra a sabedoria, e ele diz, ela não se encontra no reino dos viventes. A morte e o abismo disseram, nós ouvimos falar dela, mas ela não habita entre nós. Um dia a grande sabedoria saiu do céu e habitou no nosso meio, o nome dele é Jesus Cristo, porque ele veio revelar perfeitamente a vontade de Deus, ele veio revelar perfeitamente o caráter de Deus, e ele tem todas as características e incumbências de estabelecer essa vontade de Deus na face da terra. Jesus Cristo é muito superior a todos aqueles que vieram antes dele, não só pela sua capacidade de estabelecer perfeitamente e revelar o caráter de Deus, mas da sua capacidade de estabelecer a vontade de Deus. É por isso que ele é superior. E eu não quero buscar isso em outro lugar, porque nenhum outro lugar tem a capacidade de revelar como Jesus Cristo tem. É por isso que eu não gosto, é por isso que é ruim quando nós não falamos de Jesus Cristo como um maravilhoso conselheiro. Era uma profecia do Antigo Testamento. Jesus Cristo tem vários nomes, mas o primeiro nome duplo que aparece falando a respeito das características do caráter do Redentor é que ele é um maravilhoso conselheiro, porque o caráter dele expressa perfeitamente o caráter de Deus Pai. Portanto, diferentemente de Tomé, que diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta, nós deveríamos fazer aquilo que Jesus Cristo disse. Há tanto tempo eu estou com vocês, você pede para mim que para mostrar-nos o Pai, quem me vê a mim, vê ao Pai. Olha para a minha face, olha para os meus argumentos, olha para as minhas ações, olha para as minhas orações, olha para tudo que eu faço, olha para tudo que eu não faço, olha para tudo que eu digo, mas olha para tudo que eu não digo. Eu sou o profeta de Deus. Eu falo a verdade celestial. Eu sou o único capaz de dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus, depois, para estas pessoas que estão correndo risco de morte, de apresentar Jesus como sendo o rei, o verdadeiro rei, aquele que deve ser adorado, aquele que os anjos adoram, aquele que tem muito maior capacidade do que os anjos, a despeito de os anjos terem uma capacidade estrondosa, como ventos e labaredas de fogo. Jesus Cristo é maior do que eles. É maior na sua capacidade, é maior na sua identidade, mas é maior na sua expressão. Ele vem revelar quem Deus é. Se nós queremos saber a vontade de Deus, deveríamos ouvir a voz de Jesus, onde ele mesmo diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas me atendem. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Pedro diz que Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, se revelou através de homens santos que falaram da parte de Deus no Antigo Testamento. Ele diz nos discípulos no caminho de Emaús, através dos profetas e dos salmos, o que a seu respeito estava escrito no Antigo Testamento. A palavra de Deus começa falando de Jesus, continua falando de Jesus e vai terminar falando de Jesus. Ele é o centro da revelação da verdade de Deus. Sem ele nós não temos como saber
saber aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e como nós devemos nos colocar diante das dificuldades da vida. Portanto, deveria a igreja obrigatoriamente cantar, não é moda, não é da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, não é uma tentativa de, no ministério do pastor João Geraldo, estabelecer alguma coisa que seja indicativo da exclusividade do ministério dele. Não existe uma igreja verdadeira se ela não ouvir a respeito da verdade verdadeira. E o único que é capaz de falar da verdade verdadeira é Jesus Cristo, o grande profeta de Deus. Aquele que é a expressão exata, aquele que demonstra o caráter celestial. Eu acho que tem gente que vem na igreja que ainda não entendeu isso. Não entendeu que Jesus Cristo é rei e não entendeu que Jesus Cristo é profeta. Porque se entendesse do reinado de Jesus, só isso era mais do que suficiente. Para, a despeito de todas as dificuldades que eu e você passamos na vida, estarmos juntos como ovelhas, como rebanho do seu pasto, para cultuarmos o nome daquele que até os anjos e os animais percebem da sua superioridade. Não sei se as pessoas notam, e além disso, nós deveríamos buscar, não em conselheiros vis, não em conselheiros maus, não em conselheiros imperfeitos, que vão falar à luz da própria imperfeição. Ninguém dá aquilo que não tem. As pessoas dizem que uma das características da esquizofrenia é ouvir vozes. Todos nós ouvimos vozes, irmãos. A grande questão é qual voz que nós vamos dar vazão para seguirmos na nossa vida dia após dia. Porque eu e você deveríamos exclusivamente ouvir o único, o singular, o perfeito, aquele que é o Thanos espiritual. Ele vem e ele acontece. Ele é o rei, ele é o profeta, mas ele termina dizendo que ele é o sacerdote. Diz aí no verso 3, que além de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, a igreja deve vir à igreja para adorar. A igreja deve vir à igreja para escutar. E a igreja deve vir à igreja para clamar. Clamar pelos seus próprios pecados. Clamar pelas ações que nós fazemos, que são contrárias ao caráter de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele tem perdão para nós. Ele tem a capacidade, depois de ter morrido e sendo ressurreto, ele sim se colocar diante de Deus para interceder pela vida de cada um de nós, para que nós alcancemos na pessoa dele o perdão de pecados que nós não alcançaremos em lugar algum. Diz ainda que este, que literalmente tem o óleo da unção, ele que tem o óleo da alegria, ele que diz no verso 9, ele foi ungido com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros foi ungido. Jesus, diz a Bíblia, desde o início, ele é ungido de Deus, irmãos. Ele tem alegria para as nossas tristezas. Ele é que tem governo para os desgovernos. Ele é que tem direção para aqueles que estão perdidos. É Ele que mostra o caminho para aqueles que estão obscurecidos. Mas é Ele, o absolutamente imutável, no verso 11, ele começa a dizer, no verso 10, que todos os fundamentos da terra, os céus, as obras das suas mãos, o mundo inteiro que é sustentado pela palavra do seu poder, diz o texto que o mundo inteiro vai perecer, diz o texto que ele vai envelhecer, o mundo. O verso 12, igualmente serão mudados. O único que não é mudado, que ontem, hoje e amanhã será o mesmo, é Jesus. Absolutamente superior, trazendo a estabilidade que nós queremos, a estabilidade da segurança, a estabilidade de alguém que começa e termina do mesmo jeito, a estabilidade daquele que não é volúvel, a estabilidade daquilo que Salmo 78 diz que a inconstância é colocada ao lado de pecado da idolatria e feitiçaria. A constância e a estabilidade que o autor aos Colossenses ora, dizendo que Deus nos leve à constância de Jesus Cristo. Ele é o constante, mas ele é tão constante que sequer ele pode ser mudado, é o absolutamente imutável. E é este que é imutável, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio pagar os nossos pecados. O grande problema é quando a gente quer mudar a ordem das coisas. Nas minhas andanças por aí, não foi aqui?
Eu me lembro. Caminhando para o fim, uma pessoa foi lá e colocou seus bens e roupas, doou para a igreja. No dia seguinte, a pessoa foi lá na loja e comprou tudo novo. Nada contra. Cada um compra a camisa que quer. É assim? É isso. Ela fez uma dívida, contraiu uma dívida e passou o tempo onde venceu a dívida, a pessoa foi cobrar a dívida e essa pessoa disse ao cobrador que estava cobrando uma dívida que foi feita por ela: eu amaldiçoo você por cobrar aquela pessoa que é ungida do Senhor. Olha, na boa, velho. Não mude a ordem das coisas. Se você contrair uma dívida, a dívida é sua. A pessoa tem direito de cobrar, a fatura vai chegar. Nós contraímos uma dívida diante de Deus. Nós somos os devedores. Nós somos aqueles que nos afastamos. Nós somos aqueles que lá, juntamente com Adão, não obedecemos. Nós somos as pessoas que precisam de, literalmente, termos a nossa dívida perdoada. Nós, é que diz a Bíblia lá em Colossenses, que Jesus pega o escrito de dívida que era contra nós e pega inteiramente, encravando na cruz, cancelando esse escrito de dívida, porque nós éramos os devedores. Se nós entendermos que nós éramos os devedores, se nós entendermos que a nossa dívida era impossível de ser paga, humanamente falando, só para você ter uma ideia de quantificação, aquele que era aquela parábola do credor incompassível, do cara que teve a sua dívida perdoada e que ele não consegue perdoar o outro, a dívida que o outro tinha em relação a ele era literalmente de 600 mil vezes menor. Esse camarada que teve a sua dívida paga, uma dívida impagável, 600 mil vezes maior de um camarada que tinha uma dívida pequena com ele. Ele não foi capaz de ser grato, não foi capaz de ser misericordioso, não foi capaz de exercer compaixão, porque ele não entendeu o tamanho da dívida dele e para onde que ele estava indo. Uma igreja compassiva, uma igreja grata, uma igreja alegre, uma igreja satisfeita, uma igreja que entendeu que o nosso caminho era o quinto dos infernos, que nós não tínhamos condições, ninguém na face da terra poderia abrir aquele livro, poderia tomar na mão direita aquele livro, poderia se assentar nesse trono, poderia governar sobre cada um de nós, porque nós tínhamos uma dívida, que essa dívida foi paga. Se nós entendermos isso, seremos eternamente gratos ao Senhor. Tem gente que tem uma dívida com uma pessoa de R$1.000, 5.000, 10.000, 15.000, a outra pessoa vai lá e perdoa, e o outro fica nossa, eu vou ficar eternamente grato. Você imagina a nossa dívida que era impagável, e não é só uma dívida que era impagável, por causa da dívida impagável nós estávamos caminhando para o inferno. E não é a parte final todos nós sabemos, que é o lago de fogo e enxofre, onde o inferno será lançado, Satanás será lançado, os anjos malignos serão lançados, e todos aqueles que não tiveram sua dívida paga. Se a gente entende isso, por que é que eu venho na igreja? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham a sua coragem restabelecida? Como é que faz com que as pessoas voltem a ter esperança? Como é que faz para nós continuarmos a buscar aquele que tem a unção da alegria? Como é que faz para a gente exercer misericórdia e compaixão com aqueles que erram contra nós? Eu vim na igreja porque eu entendi o tamanho da miséria em que eu me meti. Eu vim na igreja porque eu entendi que Deus criou o homem reto e ele se meteu em muita confusão. Eu vim na igreja porque Jesus Cristo é o Rei perfeito. Eu vim na igreja porque Jesus Cristo é o profeta perfeito. E eu vim na igreja porque Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Com isso nós temos as 7 argumentações colocadas pelo autor aos Hebreus do verso 1 ao verso 4, onde ele diz que Jesus Cristo literalmente se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que ele. Jesus, o Cordeiro de Deus, onde até os anjos com uma capacidade enorme, eles se inclinam perante Jesus. Se a gente entende isso, eu admiro o anjo Gabriel e Miguel, e eu admiro os querubins e os serafins, embora não tenha a menor ideia do que eles fazem, mas eu sei que são poderosos. Eu sei que eles estão à disposição de Deus para poder tratar e agir com aqueles que hão de herdar a salvação. Eu sei que eles são ministros, eles são servos de Deus. Eu sei que eles têm uma capacidade enorme, mas a minha admiração em relação aos anjos jamais deve ser uma admiração equivalente em relação a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é muito superior a eles.
é superior no reinado, é superior em transmitir a verdade revelada de Deus e é superior em relação a ser um verdadeiro sacerdote. Então, para quem que a gente olha? Para Jesus. É por isso que eu venho na igreja. Se você não vem na igreja, por essas razões, a igreja não tem outra coisa para lhe oferecer, irmãos. Nós não mudaremos o discurso dizendo que nós é que estamos certos e Deus é errado. Nós não temos como nós somos pecadores e precisamos de salvação e redenção. Sabe por que a gente vem na igreja? Porque a gente vem adorar o Cordeiro de Deus que pagou a nossa dívida. O Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Se a gente entende isso, eu entendo que meus irmãos erram contra mim e eu vou ser compassivo em relação a eles. Porque eu recebi compaixão do céu. Eu entendo que meu irmão errou contra mim e a minha ira gosta de se estabelecer contra ele e eu vou suprimir a minha ira do mesmo jeito que o Pai suprime, porque Cristo pagou o nosso pecado e a ira que era para ser derramada sobre cada um de nós, ela foi derramada inteiramente sobre Jesus Cristo. Tenha compaixão de seus irmãos. Quem não tem compaixão, não entendeu o tamanho da compaixão que Deus exerce nele através da purificação dos nossos pecados. Nós precisamos de um rei. Jonas, dá para vir cantar aquela última música que você cantou, por gentileza? Dá para vir cantar de novo? Nós precisamos de um rei, porque nós precisamos de governo. Nós precisamos de um profeta, porque nós precisamos de uma verdade revelada. Hã? É. Não, é só você. E nós precisamos de viemos na igreja porque nós precisamos de um sacerdote para termos o perdão dos nossos pecados comemorados. Então, a gente deve vir não mais triste. Eu sei que a gente matou Jesus Cristo, mas nós somos perdoados, irmãos. E Ele tem óleo de alegria para derramar sobre nós. Se você está triste, eu entendo. A gente compartilha das nossas tristezas, choramos uns com os outros, mas nós temos motivo para nos alegrarmos na presença dEle, porque Ele tem um som de alegria para nós. Às vezes a igreja fica triste porque se esqueceu que quem tem um som de alegria é Ele e não somos nós, irmãos. Ele é a origem da verdadeira alegria. Então, para que existe a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro? Ele está no capítulo 1. Para pessoas que estão sofrendo injustamente. Neste capítulo 1, ele fala de Jesus o rei, Jesus o profeta e Jesus o sacerdote. Porque nós precisamos de governo, de verdade e literalmente de perdão. Se é para isso que você tem vindo na igreja, seu lugar é aqui. Se você não tem vindo na igreja para isso, seu lugar também é aqui. Porque a verdade é revelada, uma hora Deus vai mostrar isso para você. Mas para aqueles a quem Deus já mostrou, não tente forçar a barra para fazer com que a igreja tenha algum outro tipo de argumento, porque nós não temos. Aliás, diga-se de passagem, todo sofrimento deve ser visto à luz de uma pessoa e da obra de alguém. Ele começa falando no verso 2, do filho, do herdeiro, da pessoa e da obra. Como é que a gente passa pelas dificuldades e volta a buscar as coisas maiores e superiores? Buscando aquele que é maior e superior, Jesus, na pessoa dele e na obra dele. Verdadeiro rei, verdadeiro profeta e verdadeiro sacerdote. Se a gente fizer isso, a gente vai ter a unção da alegria que foi derramada sobre ele, porque ele tem alegria para compartilhar conosco. E é por isso que ele diz, lá no finalzinho, é que assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Satanás foi vencido, o pecado foi vencido, a única coisa que falta ser aplicada é a morte, o último inimigo. Mas quando ele vier, será dito, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê a sua capacidade? Porque lá no lago de fogo e enxofre, a morte será lançada lá também. Venha para a igreja, irmão. Venha para a igreja adorar aquele que é rei, profeta e sacerdote. É assim que a gente passa pelas dificuldades da vida. Vamos ouvir? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a
curar os quebrantados coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, para a sua glória, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, para a sua glória, cavalos de justiça. Bem, que linda essa música. A identidade da igreja é a identidade de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para quem for membro dessa igreja, qualquer um dos irmãos pode vir à frente aqui orar, encerrando o culto nessa noite, que a identidade da igreja do Cruzeiro seja sempre a idade de Jesus, falando de um governo, falando a verdade, e dentre a verdade falando do perdão. Vamos orar? Aqueles que, qualquer um dos irmãos que são membros dessa igreja pode vir à frente e orar, interceder por nós. Pai, graças te damos por mais um culto de louvor, de exaltação, de engrandecimento do Teu nome. Amém. Te louvamos pela palavra, ó Pai, que foi, ó Pai, exposta nessa noite, que possamos entendê-la, ó Pai, que possamos ruminar, ó Deus, essa palavra e que possamos pôr em prática o seu conteúdo. Que o Senhor olhe para nós, a Tua igreja aqui no Cruzeiro, encontre em nós, ó Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, todos, ó Pai, em condições, Deus, de, ó Pai, termos, Senhor, uma vida conforme aquilo que o Senhor tem preparado e separado para nós. Amém, Deus. Que, ó Deus, o Teu povo aqui reunido, ó Pai, entenda o Teu querer e a Tua vontade que é soberana em nossas vidas. É verdade, Deus. Pai, dá-nos uma semana, Deus, a cada um de nós, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que os Seus planos sejam realizados nas nossas vidas. Ó Pai, que nos momentos que venhamos, ó Deus, a pensar em desviar, ó Deus, nos momentos que venhamos pensar em errar, o Teu Espírito traga a nossa consciência
aquilo que o nosso espírito deve fazer. E nós, ó Pai, como servos teus, devemos nos portar. É verdade. Não permita, ó Deus, que venhamos vacilar, porque a nossa carne tende a fazer isso. Mas, ó Pai, te pedimos que o Senhor nos dê condição de alimentar o nosso espírito através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através da comunhão com nossos irmãos no decorrer da semana. Amém. E que assim, juntos, possamos estar cumprindo o Teu querer e a Tua vontade em nossas É vidas. verdade. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, nos leve agora em paz, cada um aos nossos lares, ó Deus, guardados e protegidos pelo Teu Espírito. É verdade. Assim nós te oramos, juntos, gratos em o nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Meus irmãos, podem sentar?